Olá, e a coração que caminha nessa terra Gaia aqui comigo. Hoje eu tenho para falar sobre essência, virtude da essência, que tem relação com a água. Mas antes de começar essa história, quero te pedir para curtir, compartilhar e, se puder, contribuir com o nosso financiamento coletivo, porque daí você faz o nosso rio correr e com esse rio correndo a gente pode aí nutrir muitas terras, né? Gerar muitas novas plantas, novos frutos, novas flores, e é essencial para nós a sua contribuição. Então a essência que tem relação com água, que tem relação com o fluxo de caixa, o recurso, o dinheiro. E parece que é um tema que chama muita atenção assim, para o nosso momento atual, social, do Brasil, enfim. Do que é essencial para nós na nossa vida individual, na nossa família, na nossa cidade, na nossa sociedade, assim. O que é essencial, né? Eu sempre fico me perguntando isso. O que será que é essencial? Porque me parece que a gente está, e eu me vejo caindo nisso muitas vezes, de estar muito atento ao que é o supérfluo. E, e o que é supérfluo acaba se transformando em uma água parada. Uma água que está parada e que, consequentemente, não está mais transparente, não está mais mostrando, né, a essência dela, porque já tem muito ruído, já tem muito lodo. E daí tem vários símbolos que mostram isso, assim, de uma forma explícita, né? Como as pessoas, né, comendo muito mais do que precisam, ficando meio gordas, a gente tendo muita coisa, né? E nossas águas, né? Os rios ficando sujos, os lagos ficando sujos nas cidades, né? E isso também aparece na nossa água dos nossos sentimentos, né? Por ter muita informação, por estar muito atento a coisas supérfluas, as pessoas também ficando magoadas, pessoas ficando ansiosas, pessoas ficando com letargia, né? Depressões, melancolias, ou o contrário também, né? O estresse, o burnout, essa coisa toda assim que a gente vê, né? E percebe e sente, né? Então, falar sobre essência é refletir e relembrar aquilo que é essencial. Porque quando a gente lembra o que é essencial, aí o supérfluo ele deixa de ter tanta importância. Então, se eu consigo me lembrar que eu estou aqui vivo e eu estou respirando, eu tenho um ar puro aqui para respirar, isso é essencial. Eu não consigo ficar sem ar puro por 15 minutos. Então, eu tenho isso já está sendo ofertado para mim, isso já está aqui. Já está acontecendo das plantas fazerem fotossíntese e esse ar aqui para eu respirar. Isso é essencial. E se eu percebo que eu tenho água para beber, então eu fico com o meu corpo hidratado. Isso também é essencial. Eu tenho calor. Então o sol está provendo calor para mim aqui. Eu não estou morrendo de frio. Isso é essencial. Eu tenho comida também. Um chão para pisar, um lugar para dormir. Isso é essencial. Então, quando eu consigo perceber isso no meu dia a dia e sair de um lugar de ficar me comparando com as pessoas que têm muito dinheiro e têm avião e têm carro importado e têm sei lá quantas mil penduricalhos, coisa para ficar lidando,
eu consigo voltar a estar com o meu coração como aberto, assim, né? Meu coração aberto. Porque eu percebo que quando eu começo a me comparar com essas outras pessoas que têm isso, têm aquilo outro, eu começo a fechar meu coração. E aí quando eu fecho meu coração, eu começo a ficar com a minha cara amarrada. E quando eu fico com a minha cara amarrada, eu já não consigo perceber as pessoas que estão perto de mim com abertura. Porque eu estou focado em algo que não é essencial mais. É algo que já virou um, um conceito pré-concebido. Um preconceito. O que é um preconceito? É aquilo que você viu no passado e você está tentando encaixar aquilo que você viu no passado no momento presente. Mas o momento presente é novo, porque ninguém sabe o que vem daqui para frente. Esse momento aqui é novo. Eu não sei exatamente qual a próxima palavra que eu vou falar, mas o preconceito é como se eu já soubesse o que vai acontecer. E eu tento encaixar aquilo nesse momento presente que é novo. E isso acontece muito quando a gente vai consumindo muito, vai ficando com esse lugar que eu estou chamando de supérfluo. E aí a gente deixa de ser o rio. O rio ele vai fluindo, sem atrito. Se aparece um obstáculo no rio, ele às vezes até para, enche até que ele transborde, ou ele só simplesmente passa pelo lado. E por isso que o rio tem água pura. Então, para conseguir focar no essencial, é como descobrir uma forma de estar em movimento, porque o movimento ele purifica. Ou seja, quando a gente está com um preconceito, a gente está como uma água parada. Uma má água, uma mágoa. Ficou parada a água, ela ficou magoada ali, porque ela já não está mais se movimentando. Então, quando a gente entra em movimento e percebe que o momento presente ele é novo, aí a gente purifica, a gente vê com mais transparência, com mais pureza o que está acontecendo no momento. E isso permite com que a gente flua sem atrito e que a gente gere recurso, a gente gere recurso, a gente distribua recurso, a gente gere prosperidade. Prosperidade. Tem alguma coisa mais próspera que um rio, por exemplo? O rio sempre está dando água. Ele está dando água. Então, se eu consigo me perceber focando no essencial e fluindo que nem o rio, eu estou gerando recurso. Eu estou fazendo parte dessa harmonia, vamos dizer assim, que sustenta estar vivo de uma maneira exuberante, de uma maneira próspera. Então, para perceber isso, para mim é como um constante exercício de despir, de ir tirando as coisas até ficar com o mínimo possível. Aí quando eu fico com o mínimo possível, aí eu vou tendo a possibilidade de descobrir como é estar com um pouco mais de complexidade, ver se eu dou conta de ficar com um pouco mais. Tem uma parábola oriental que fala que o nosso coração ele começa como uma gotinha, depois ele se transforma numa poça d'água, depois ele se transforma numa piscina, depois ele se transforma num lago, depois ele se transforma no mar e depois ele se transforma no oceano. Então, essa parábola fala sobre, na medida que é possível abrir esse coração, na medida que é possível manter essa água em movimento, a gente vai como adquirindo sabedoria. E adquirir sabedoria é como isso, o coração ir aumentando. A nossa capacidade de receber água
de receber sentimentos, de receber experiências da vida, ela vai aumentando. Então acho que fazendo essa apresentação dessa virtude da essência que tem relação com a água, e que não quer dizer que seja perfeito, não quer dizer que o meu rio esteja correndo da forma mais transparente, mas que pelo menos se eu estou fazendo esse exercício e estou me dispondo a colocar o que eu consigo enxergar de verdade, de uma forma curiosa e mais amorosa que eu puder, já está, pelo menos, se não como uma pedra lapidada, pelo menos uma pedra onde está passando água e está tirando ali a poeira dela. E aos poucos, quem sabe, ela vai ficando cada vez mais lapidadinha, cada vez mais sem impureza. Então é isso. Se você ficou tocado, se ressoou em você esse vídeo, eu te peço que continue essa conversa, manda ali um comentário, uma pergunta, o que você quiser. E a gente segue para uma próxima.